Apesar da grande quantidade de jogadores negros em campo, um número reduzido de clubes de futebol conta com dirigentes, executivos ou treinadores negros. A desigualdade racial na gestão do esporte é um desafio que precisa ser superado. Mas será que os clubes estão comprometidos com a promoção da equidade racial no alto escalão do futebol? Começa agora mais um programa Negros em Foco. A maioria dos profissionais que ocupam cargos de comando e decisão no futebol brasileiro são homens e brancos. Para falar da falta de diversidade na gestão do futebol, eu recebo Dilma Mendes, que é treinadora da Seleção Brasileira Feminina de Fut7. Seja bem-vinda e obrigada pela presença. É um prazer enorme, uma honra poder falar sobre o tema aqui hoje. Que maravilha. E ao lado dela está Donald Verônico, gestor esportivo e pesquisador. Seja também muito bem-vindo, Donald. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Zé Vicente. O nosso convidado, Donald Verônico, é um dos pesquisadores à frente de um importante estudo sobre a representatividade étnico-racial de jogadores, treinadores e auxiliares técnicos. Acompanhe comigo alguns dados dessa pesquisa. Uma pesquisa sobre os profissionais negros que participaram das séries A e B dos campeonatos de 2024 revela que 60,9% dos jogadores das equipes que disputaram as séries A e B foram classificados como pretos ou pardos. Entre os treinadores, apenas 12,5% foram classificados como pretos ou pardos, evidenciando a subrepresentatividade no alto escalão do esporte. Já na categoria auxiliares técnicos, 19,3% dos profissionais foram classificados como pretos ou pardos. O estudo também aponta que a representatividade dos treinadores negros no futebol brasileiro é menor do que a de profissionais negros ocupando cargos de liderança em grandes empresas brasileiras, expondo uma desigualdade ainda mais acentuada no esporte. Ô, Donald, por que você foi estudar sobre esse tema e o que te motivou, debruçar sobre esses números que são, pelo menos, desafiadores, para dizer o mesmo? Em primeiro lugar, que estou no esporte a vida inteira, sou um gestor de esporte. Quando eu fui iniciar o doutorado na Escola de Educação Física, eu fiquei pensando o que me motivava, porque eu costumo dizer que o mestrado é uma meia maratona, o doutorado é uma maratona. Você vai correr uma maratona, você precisa estar motivado, você precisa ter inspiração. E o que me inspirava, com certeza, o esporte, a gestão do esporte, com certeza. E quando eu iniciei com foco em cargos de liderança. Conforme eu fui avançando e fui pesquisando, os cargos de liderança no futebol afunilou para o treinador de futebol. Eu sou filho de um jogador, mas que foi treinador, um treinador negro. E que, a despeito apesar da alta capacidade que ele tinha, não recebia oportunidades. Isso eu nunca entendi na minha adolescência. Fui entender agora, quando eu me tornei pesquisador desse tema. Bom, e você, Dilma, você é uma das grandes treinadoras negras do futebol no nosso país e você é, inclusive, uma das grandes campeãs mundiais de um esporte que se chama Fut7. É isso? Exatamente, professor. E como é que isso aconteceu na sua vida? Não, na verdade, eu sou de uma geração, eu fico muito honrada em chegar até aqui, porque a minha meta é inspirar outras mulheres, não só negras, mas todas as mulheres, porque a gente sabe que o campo é difícil. Eu sou de uma geração da proibição, da ditadura do futebol feminino, então eu sou ex-jogadora. E na minha transição, como a gente não tinha psicólogos, a nossa transição é feita a fogo e a ferro. Eu resolvi ser treinadora, e comecei a ser treinadora de mulheres, mas vi que eu não podia fazer muita coisa por elas e por mim também. Então eu ousei, na verdade, no Brasil, ser treinadora de homens. Então eu fui ser treinadora de futsal de homens, treinadora de futebol de campo, e vi que eu poderia, sim, seguir, e fui convidada para ser treinadora de futebol 7 feminino. Acreditava no projeto, acreditava porque eu estava sendo substituída por um homem que tinha sido campeão. Então o desafio era grande. Mas o desafio era por ser uma mulher negra, baiana, do Nordeste, de Camaçari, de que eu podia, sim,
está dizendo a outras mulheres que elas podiam também sonhar. Então explica pra gente o que é o Fut 7, que está todo mundo querendo saber. Exatamente. Que é o Fut 7 ele é jogado num campo sintético, né? Sim. Com dimensões que variam até 60 por largura e 40 de extensão. É jogado por 7 atletas, né? Uma goleira e 6 jogadores de linha, mas com regras. Como diz aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, é aquela brincadeira, né, que vocês brincam dentro do society, do campo sintético society, mas com regras. Sim. Hoje a gente tem uma federação internacional, uma instituição chamada Futebol 7 Brasil, que é filiado internacionalmente. A gente tem campeonatos mundiais, Copa América, né? Eu venho de 4 Copa Américas. Meu Deus do céu. De duas... Fut 7 tomou conta do mundo. Nós tivemos a Copa das Nações na Espanha, o último Mundial foi no México, né? Nós tivemos um México, Mundial... onde nasceu. Exatamente, nosso doutor, isso é importante. E o último Mundial que foi na Itália e Roma, Sim. onde o Brasil foi campeão mundial. Maravilha. Agora, Donald, por outro lado, você está dizendo, e a matéria disse, que nós temos um limitador, não é, da qualificação técnica e profissional que se é necessário, sobretudo para fazer a gestão do esporte nos dias atuais. Mas você é um doutor da USP, não é, com especialização na Escócia, mas são poucos os atletas que seguiram esse caminho, ou que podem seguir os caminhos, ou que fizeram essa qualificação. Isso é um limitador? E como que o racismo no Brasil influencia a representatividade dos treinadores negros na elite do futebol brasileiro, masculino? Sim. Existem as barreiras que impedem, que influenciam as oportunidades e experiências dessas pessoas de minoria étnico-racial ou de minoria na sociedade, nível macro, meso e micro. Macro são o racismo estrutural, por exemplo. Meso é o que acontece nas organizações, o viés, o estereótipo, discriminação de acesso, discriminação de tratamento. E o nível micro são as individualidades, como é que as relações que acontecem ali entre os gestores. Então, esses 3 níveis acabam influenciando. Então, nós vamos, inclusive, saber que a ausência de equidade racial na gestão do futebol brasileiro aponta não apenas obstáculos sociais e falta de oportunidades, mas também a concentração de renda. Vamos acompanhar uma pesquisa que revelou quem eram os técnicos mais bem pagos do país em 2023. Me acompanhe. De acordo com um estudo publicado pelo blog do Jorge Nicola em 2023, os técnicos que ocuparam as 5 primeiras posições no ranking de vencimentos mais altos da Série A foram empatados na 5ª posição. Dorival Júnior e Renato Gaúcho receberam vencimentos em torno de 1,2 milhão por mês. Em 4º lugar, Fernando Diniz recebeu 1,3 milhão. Um dado que chama atenção é que os 3 primeiros lugares foram ocupados por treinadores estrangeiros. Na 2ª posição ficaram o argentino Jorge Sampaoli e o português Bruno Lage, ambos com remuneração média de R$2 milhões. E no 1º lugar, o português Abel Ferreira contou com vencimentos na casa dos R$2,8 milhões. Dilma, também no Fut 7 as cifras são de milhões, como esse que nós vimos? Ainda não. Ainda não. Eu sempre costumo, dentro da minha carreira e da minha vivência, como ex-atleta, né, e hoje treinadora, que essa janela eu não vou conseguir passar, né, com esses milhões. Mas, com certeza, nós vamos fazer nesse trabalho para que a gente chegue. Costumo dizer que hoje o salário das mulheres, não só negras, a gente não pode nem contar que é feita de lápis, né, porque a qualquer momento pode apagar. Agora, de toda maneira, nós vimos na matéria que os 5 campeões, né, de salário são todos treinadores brancos. Na perspectiva e até do que a sua pesquisa já andou, isso daí remete para alguma particularidade dessa agenda, desse tema? É uma expressão desse racismo estrutural ou ela define que esse espaço é um espaço que acessar esses recursos milionários também só está disponibilizado para determinado grupo? O que sua pesquisa já viu nisso? A questão é a seguinte, quem que está ocupando o cargo? Sim. São os treinadores brancos. Eu fiz essa mesma pesquisa em 2023 do Clube da Série A, Dilma. Em Série A, em 2023, só fiz a Série A, não teve um treinador negro. Então, assim,
Qual é o estereótipo do líder, do cargo de liderança? É o homem. Qual é o perfil? Qual é o perfil do líder? O perfil e a estética desse líder. É o homem branco. Tá. Vamos lembrar que no futebol brasileiro, no início, quando o futebol chegou aqui, os negros eram proibidos de jogar. Sim. Como é que nós rompemos essa barreira? Com o nosso talento. Então, para a prática esportiva, os negros conseguiram romper. Sim. Certo? Então, a maioria dos jogadores são negros. Porém, para ser o cargo de liderança, não, porque o negro, ele carrega consigo o estereótipo de ser bom para correr, a força física, a explosão, não para liderar. Tá. Então, os homens brancos acabam ocupando e, consequentemente, recebendo milhões. Então, é uma percepção cultural que ainda delimita um lugar específico para Exatamente. o negro também no futebol. Com certeza. Ele pode ser bem-vindo, ele é acolhido, mas ele só pode permanecer nesse ambiente, nesse tipo de território. Principalmente no futebol. A gente vai lembrar que o futebol é uma expressão cultural fortíssima no Brasil. E eu acredito fortemente que a partir do futebol a gente consiga começar a alterar esse cenário, a partir do futebol. Agora, Dilma, de toda maneira, o futebol produziu grandes astros, grandes personalidades negras, né? Não só Pelé, como tantos outros. E para o não negro ter essa trajetória de sucesso, já foi suficiente para depois também ser um técnico de sucesso. Nós vimos aqui o Renato Gaúcho, por exemplo, né? O Dorival, que foram bons jogadores e isso já os habilitou para depois estar aí recebendo essas cifras de milhões. E a gente não vê isso no astro negro. Os grandes astros negros, apesar de ser astros, não conseguem, então, chegar para dentro desse espaço que está destinado somente a alguns. Como é que a gente fura essa bolha? Bom, eu acho que como um programa como esse, a gente precisa dar voz, como vocês dão hoje. A gente precisa de dados para que a gente possa realmente, com dados, a gente buscar. É claro que oportunidade, ela precisa existir. Não adianta você dar uma oportunidade num lugar onde eu não quero estar. Sim. Então, a gente precisa estar, enquanto mulher negra treinadora, dizendo que nós vivemos numa sociedade e nós somos vítimas dessa sociedade. Mas eu nunca quis estar no lugar de vítima. Sim. Então, o vitimismo não leva a gente a lugar nenhum. Tá. Então, a gente tem que derrubar a porta. E como ex-jogador, eu costumo dizer que às vezes, e muitas vezes, a gente tem que arrombar a porta, dar voadora. É falta, mas a gente dá voadora. Mas é falta, é isso que eu ia dizer. Mas às vezes é preciso dar uma falta. É necessário fazer isso, né? Porque eles duvidam. A sociedade duvida de uma mulher treinadora, de uma mulher nordestina, negra. Eles duvidam. Várias vezes eu fui para campeonatos. E vamos ver se ela entende. Você que é a técnica, né? A pergunta deve ter sido essa. Cadê o treinador da Bahia? Falei, tá vindo aí, cara. Na instante ele chega. De duvidarem de você tá ali no apronto e os caras estão fazendo o apronto perto de você. Eu costumo dizer que eu ando com um papelzinho e uma caneta na mão, anotando tudo. E com certeza, se eu virar esse jogo com eles, né? Muitas vezes a gente é bem recebida antes do jogo, depois do jogo ninguém lhe cumprimenta. Vivenciei isso. Então, a gente precisa dessa voz, desses espaços. Dessa agenda, né? E dessa mudança. Exatamente. E dizer a todas as mulheres, né? Independente da cor, né? Que ela se coloque no lugar que ela sempre sonhou. Vocês podem. Posso. Sempre. Né? Nós podemos. Nós podemos. Nós podemos. Muito bem. O Negros em Foco vai para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos acompanhar a trajetória de sucesso de um executivo negro e também conhecer boas práticas de diversidade e inclusão no futebol. Vamos sair daí porque a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. E o tema de hoje é a subrepresentação de profissionais negros no futebol brasileiro. Para falar sobre o assunto, a gente recebe Dilma Mendes, que é treinadora da Seleção Brasileira Feminina de Futsal, e o gestor esportivo e pesquisador Donald Verônico. De novo, muito obrigado pela gentileza da presença. Olha, nós vamos conhecer a trajetória do Fabinho Soldado, um ex-jogador que construiu carreira na área executiva e hoje está à frente de um dos maiores clubes do país. Vamos conhecê-lo. Eu já tinha essa expectativa de continuar no futebol e após
final da minha carreira, em 2009, comecei fazendo alguns cursos alinhados ao futebol, né, que tinha a ver com esporte, outros também não, né, para que eu tivesse domínio com outras ferramentas que me dessem ainda mais condição de poder voltar e exercendo um trabalho com qualidade. Tive que participar também de alguns estágios dentro de alguns clubes. Fiz estágio em clube de Série A, aí de clubes também com menores investimentos, para poder entender as duas realidades, e a expectativa é que a cada dia, a cada trabalho eu consiga ir melhorando e chegando no nível de excelência. Eu tive a oportunidade de vir para o Corinthians para jogar ainda como atleta, e devido a uma lesão, acabou que esse sonho eu não consegui realizar. E aí você retorna para o Corinthians para ser executivo de futebol, né? Primeiro executivo de futebol do Corinthians. Acredito que também, primeiro executivo de futebol do Corinthians, também negro. A maior referência do futebol é brasileiro, é negro, né? Que é o nosso eterno Pelé. E o esporte aqui no Brasil, eu não sei a quantidade certa, mas certamente muito mais aí dos 70%. 2 atletas são negros. Começam a jogar aqui, têm um sucesso, né, em relação àquilo que faz no futebol brasileiro e, consequentemente, ganham o mundo, né? No ano passado eu recebi um assunto importante falar, né? Um profissional também negro, um ex-atleta. Ele veio aqui ao Corinthians me conhecer, falou que eu era referência para ele, né, por também ter sido um ex-atleta, por também ter sido negro. E isso me deixou muito feliz. E aí eu comecei a entender que realmente é um espaço enorme, né, para que seja conquistado. E você começa a ser referência. Então é isso que me motiva, é um entusiasmo muito grande e uma responsabilidade grande também, né, por ser um executivo de futebol negro. Mas a gente precisa sempre reafirmar. Estamos trabalhando em diversas áreas, melhorias do centro de treinamento, novas dependências, investimentos em tecnologias para que possam auxiliar esses profissionais a buscarem o melhor para que a gente consiga fazer que o Corinthians esteja sempre forte em busca dos seus objetivos, que é claro, né? Os objetivos do Corinthians vai ser sempre os títulos. Eu espero continuar contribuindo para que cada vez mais surjam, né, pessoas capacitadas, sim, profissionais negros, que consigam fazer um trabalho de excelência e contribuir para o futebol brasileiro, que é recheado de personalidades negras. Que trajetória e que história bonita. Agora, Dilma, ter tido essa decisão de fazer da educação um aliado importante ajudou? Não tenha dúvida que o conhecimento ele faz parte desse crescimento de cada um. E meu pai sempre me disse isso, você tem que estudar. Sim. Eu vou te dar apoio, mas você tem que estudar. Então, você não pode fumar, você não pode beber, você quer ser atleta, você tem que estudar. Então, isso eu trouxe. Sim. E trago isso para os meus projetos sociais. Sim. Enquanto mulher negra ou não, a gente precisa, sim, né, desse conhecimento, porque é difícil. O que eu vi na entrevista anterior que a gente viu é de que, assim, nesse lugar que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo para oportunizar outros negros que também têm capacidade, que também têm conhecimento? O que a gente precisa é, quando estiver neste lugar, a gente enxergar que tem nossa parceria lá atrás, precisando de que a gente puxe um pouquinho, né? Então, é dessa forma que eu acredito que o conhecimento é tudo. O conhecimento, ele é imprescindível. Sim. Ele é necessário, sim, ainda mais no futebol dos dias atuais. Sim. E para exercer o cargo de liderança, seja de treinador, que é o rosto do time, né? Ou ali onde o Fabinho está, no executivo. Ele é imprescindível. Agora, para nós negros, ter o conhecimento não é o suficiente. Pois é. Porque o Fabinho é uma exceção. Sim. Se os jogadores negros são maioria, quantos outros jogadores também seguiram a mesma trajetória, estudaram, fizeram se qualificaram, se capacitaram e não tiveram oportunidade?
Então, a questão é a seguinte, existem barreiras que impedem que os negros, apesar de serem qualificados, cheguem a ocupar os cargos de maior prestígio e de liderança, dos maiores salários nas organizações esportivas do Brasil. Para ser treinador de elite no Brasil, Sim. esses que apareceram aí com os maiores salários, precisa ter a licença da CBF. Ah, tem que Entendeu? ter uma credencial. Licença Pro, licença A, Sim. licença B, licença C, que custa uma verdadeira fortuna. A Travessia Estratégias de Inclusão desenvolveu um guia específico para clubes de futebol, oferecendo orientações detalhadas sobre como implementar programas de diversidade, equidade e inclusão. A nossa equipe conversou com o consultor Denilson Júnior. Vamos conferir. A cartilha de diversidade, equidade e inclusão para clubes de futebol é uma cartilha desenvolvida aqui pela Travessia para que a gente possa pensar diretrizes, práticas inclusivas referente à temática de diversidade, equidade e inclusão e práticas ESG em clubes de futebol. Então ali a gente observa, por exemplo, um contexto histórico para que a gente possa pensar o ESG, diversidade e inclusão como negócio dentro dos clubes. Quando a gente pensa na cartilha, a gente pensa num círculo 360. Então a gente vai olhar sempre para a liderança, a gente vai olhar para a torcida, para o desenvolvimento dos atletas, seja categoria de bases, categorias profissionais, colaboradores, direção. Então a gente tem toda essa perspectiva geral dentro de uma cartilha, dentro dessa cartilha de diversidade, equidade e inclusão. A gente observa clubes, principalmente com majoritário, né? Homens cisgêneros. Quando a gente passa por um contexto de liderança, são essas pessoas com um pouco mais sêniores dentro dessa perspectiva, homem cisgênero, heterossexual, brancos, com pouca representatividade em suas diretorias de pessoas negras, de mulheres, pessoas da comunidade LGBT, QIAPN+, pessoas com deficiência. Trazendo um pouco das boas práticas que a gente acaba desenvolvendo e trazendo para a nossa cartilha, a gente coloca algumas ali num cenário internacional, onde a gente tem, por exemplo, uma cartilha da FIFA que vai trazer a questão do combate à discriminação no futebol. A gente tem campanhas, por exemplo, do Manchester United, que vai trabalhar também essa questão do preconceito, da discriminação dentro e fora de campo. Trazendo para um contexto nacional, a gente observa também já algumas ações sendo desenvolvidas, como, por exemplo, a criação de salas sensoriais nos estádios para pessoas com neurodiversidade, transtorno do espectro autista. Ô Dilma, isso também traz uma outra dimensão dessa dificuldade que nós estamos dizendo, olha, não temos dados nem dos homens, mas muito menos das mulheres. E da mesma maneira, nós não conhecemos uma ação assertiva e objetiva dessas instituições no sentido de igualizar a presença de mulheres nessa estrutura do futebol. Como é que a gente faz essas estruturas se movimentarem? Primeiro é importante dizer que a mulher dentro do futebol, em qualquer cargo, ela precisa estar matando um leão todo dia. Sim. Eu acredito muito que é importante cartilhas como essa nos clubes, acho bem legal, mas eu acho que aonde está a ação desse clube? Na teoria a gente vê muita coisa, mas a ação, onde é que a gente está vendo essa ação? A gente não consegue enxergar, eu não consigo enxergar. Então eu chego dentro do meu trabalho e exatamente falo isso, a gente precisa estudar, sim, a gente precisa ter conhecimento, sim, mas a gente tem que lutar por uma oportunidade. Agora, Dilma, o que você sugeriria? Como é que você imagina que a gente pode ampliar, democratizar e criar condições que mais mulheres estejam em todos os espaços do futebol no nosso país? Hoje, a gente precisa de uma lei para ter clubes femininos dentro dos clubes profissionais. Então, para eles disputarem primeira divisão, acho que agora, esse ano, vai ter a questão da segunda divisão também, precisa ter dentro do seu quadro clubes femininos montados. Só que dentro dessas estruturas, são estruturas 90%
sendo comandada por homens. Porque né? o futebol feminino está dentro... Está dentro do contexto. Do contexto então, do assim, futebol masculino. a gente precisa quebrar que a gente não precisa de lei para que se coloque o futebol feminino dentro dos clubes, né? Mas a gente precisa estar tendo essa voz que a gente tem hoje, dizendo para as pessoas de casa que leve suas filhas sim para jogar futebol, que é legal, que é importante, que é como qualquer outra profissão, mas tem que ecoar essa voz. Que maravilha. E, Donis, o que você sugeriria para a gente ampliar a presença de profissionais negros nessa estrutura do... Então tem que ter uma... Para transformar o que existe, essa desigualdade que existe no futebol, tem que ter um envolvimento de todos esses atores. Tanto da CBF, o governo federal, de repente com alguma lei, os clubes com medidas, de repente com a cartilha, mas outras medidas, dados, a pesquisa, a universidade vindo junto. Só assim que eu acredito que a gente vai conseguir, com todos juntos, conseguir modificar. Eu quero cumprimentar a você, Dilma, por essa trajetória brilhante, que todas as meninas saibam que, se quiserem, pode também ter no futebol um lugar de realização pessoal, profissional. Com certeza. Que maravilha. E você, que você faça essa convocação para a academia, não é? Que a academia esteja cada vez mais compromissada e desejosa de ajudar a trazer essas informações. Obrigado, eu agradeço o convite, parabenizo aqui pela conversa, pelo bate-papo. Foi um prazer aqui com você, com a Dilma. Eu agradeço por estar aqui. Muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau.